Viana. Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Cumprimento Vossa Excelência e dizer quanto foi produtiva a sessão que encerramos há pouco. E nós temos muitos compromissos ainda. Só lembrar aqui que hoje acontecerá a abertura da Conferência Nacional de Meio Ambiente. Vossa Excelência estará lá, eu também estarei, mas Vossa Excelência estará lá representando a presidência deste poder. Mas, senhor presidente, hoje é com muita alegria que venho à tribuna para prestar uma homenagem à minha querida cidade de Manaus, a cidade que me abriga desde o fim da minha infância até os dias atuais, a cidade onde eu dei à luz a minha filha e a cidade onde eu tenho construído não apenas muitas lutas, mas muitas amigas, muitos amigos. Hoje, Manaus, a capital do Amazonas, completa 344 anos. Nossa capital, considerada atualmente o maior centro econômico do norte do país, foi fundada no ano de 1669 pelos portugueses e foi fundada juntamente com o Forte de São José do Rio Negro. Foi elevada à categoria de vila em 1832, com o nome de Manaus, que foi uma homenagem à nação indígena que não só que habitava aquela região quando houve a colonização, mas que bravamente lutou contra as tentativas de escravizar os povos indígenas a partir da colonização. Em outubro do ano de 1948, ela ainda era uma vila conhecida como Cidade da Barra do Rio Negro, quando foi transformada realmente em cidade. E em 1856 passou a ser chamada Manaus. No começo do século XX, época e período considerado como o período áureo da borracha, Manaus ficou conhecida como o coração da Amazônia, como a cidade da floresta e principalmente como a Paris dos trópicos. Atualmente, Manaus detém uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, o que a coloca numa posição de maior metrópole da região norte. Uma cidade que abriga o polo industrial de Manaus, um dos maiores parques industriais da América Latina. São mais de 600 empresas lá instaladas que geram mais de 500 mil empregos diretos e indiretos e que responde a mais de 90% da economia do estado do Amazonas. O polo fez o Amazonas alcançar a 3ª posição no ranking dos estados brasileiros que mais arrecadam tributos. Além da importância econômica, nossa capital é reconhecida nacionalmente por praticar uma atividade industrial com pouco impacto ambiental. Estudos revelam que, apesar da intensa atividade industrial, o estado do Amazonas ainda detém a maior cobertura florestal do Brasil. 98% de nossas florestas estão preservadas, estão intactas, senhor presidente. Não por acaso, a Câmara de Deputados, e a gente tem conseguido muito apoio do governo central, aliás, o modelo Zona Franca é o modelo organizado e dirigido pelo governo federal. Não por acaso, a Câmara de Deputados está aprovando e deverá iniciar a votação semana que vem, 2 projetos muito importantes e que creio esse será o maior e o melhor de todos os presentes que Manaus, que o Amazonas ganharão nos festejos dos 344 anos da cidade de Manaus. Um dos projetos é um projeto de emenda à Constituição que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca por mais 50 anos. E o outro é um projeto de lei que estende a possibilidade da instalação de indústrias, ou seja, estende os incentivos fiscais para a região metropolitana. E repito aqui, são 2 projetos de iniciativa do Poder Executivo que foi prometido pela presidenta Dilma em visita que fez ao nosso estado, à nossa cidade. Com tantas qualidades e belezas naturais, como o Encontro das Águas, joias arquitetônicas como o Teatro Amazonas e uma gastronomia exótica, a cidade também tem uma forte vocação para o turismo.
E por isso mesmo não poderia deixar de ser, como efetivamente é, uma das sedes da Copa do Mundo. Manaus, senhor presidente, Vossa Excelência, que é dali do vizinho estado do Acre, é hoje um facho de luz no coração da floresta amazônica. Foi, aliás, a primeira cidade, e o Brasil não sabe disso, mas foi a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica, talvez já prenunciando a sua vocação industrial. No entanto, eu não poderia, nesse momento em que homenageei a minha cidade, falar dos inúmeros problemas de mobilidade urbana, problemas ainda do precário abastecimento de água, problema da falta de creche, mas, enfim, são problemas que estão sendo enfrentados pela administração nas 3 esferas de poder. E tenho certeza, convicção absoluta, que esses problemas todos, um a um, serão superados. E, portanto, que dessa forma, e neste momento, eu faço aqui as minhas homenagens à cidade de Manaus com a certeza, repito, de que vamos superar todos os obstáculos que se põem à nossa frente, porque Manaus não é apenas uma bela cidade. Manaus é uma cidade de um povo belo, de um povo altivo, de um povo guerreiro, lutador, de um povo alegre, principalmente um povo solidário. É uma cidade calorosa, não só na temperatura, mas calorosa na humanidade, na solidariedade que toda a nossa gente apresenta. Então, parabéns à gente querida de Manaus pelos 344 anos da nossa cidade. Muito obrigada.